Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Estamos iniciando aqui mais um programa Rubens Ottoni na TV. Nesta sexta-feira, dia 16 de outubro. Saudando a todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube e convidando vocês para nos acompanharem também nas outras redes sociais. Isso mesmo. Venha conosco, participe do nosso Instagram, também do nosso Twitter, participe da nossa página no Facebook e faça parte dos 160 mil seguidores nas nossas redes sociais. É isso mesmo. Mais de 160 mil pessoas nos acompanham nas nossas redes sociais, atrás da boa informação, da análise do momento político, dos bastidores da política em Brasília e do combate às fake news. E você é muito importante nesse trabalho. Destaque de hoje aqui no Rubens Ottoni na TV, dessa sexta-feira, dia 16 de outubro, é economia. Economia, receita de Paulo Guedes para a economia leva o Brasil a uma grave crise. E nós vamos analisar isso aqui no nosso programa, aqui é o destaque de hoje, desta sexta-feira. E temos aqui também a pergunta do dia, sempre aqui, convidando você a participar conosco, deixe o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube mesmo. Se você tiver um comentário, tiver uma pergunta, será sempre bem-vindo. Nós queremos interagir com você e queremos aqui no nosso programa sempre dar oportunidade para que cada dia um comentário, uma pergunta, a gente vai encaixando aqui, nos desculpando aí, porque às vezes demora um pouco, porque demora, aqui a gente tem muitas perguntas, tem muita participação, principalmente pelo WhatsApp, e nós vamos tentando dar oportunidade para todos que tentam participar conosco. A pergunta de hoje é do Valfrido de Jesus. Valfrido de Jesus é de Goiânia. Obrigado, Valfrido, pela participação, pela audiência. Pergunta: as regras da nova carteira, da nova CNH já estão valendo? Essa é uma boa pergunta. Valfrido de Jesus, de Goiânia. E eu vou responder aqui para você, viu, Valfrido? Aqui a gente responde sempre no final do nosso programa. Vamos aqui fazer o comentário do destaque do dia, depois no final vamos para a sua pergunta, que é com toda certeza de interesse aqui de todos que nos acompanham, tá bom? Mas vamos aqui ao destaque de hoje. Receita de Paulo Guedes para a economia leva o Brasil a uma grave crise. Mandando um abraço aí para a nossa audiência em Bom Jesus de Goiás, Itumbiara, Goiatuba, Morrinhos, Piracanjuba. Professor Jamil, passei hoje, tive a oportunidade de rever muitos amigos e amigas. Obrigado aí a vocês pelo carinho, pela atenção, pela recepção. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço a todos vocês que nos acompanham em cada uma dessas cidades. Mas o destaque de hoje aqui é na economia. Receita de Paulo Guedes para a economia leva o Brasil a uma grave crise. Eu vou até abrir aqui para ajudar aqui vocês com as informações, né? Depois de 8 meses de crise sanitária provocada pelo Covid-19, a economia brasileira continua afundada em meio às ilusões vendidas pelo ministro Paulo Guedes, omisso quanto à apresentação de soluções e paralisado pela falta de ideias. As dificuldades se acumulam com amplos setores da sociedade brasileira em fragilidade extrema pela falta de renda e pela falta de emprego. Você que está nos acompanhando pode dizer: mas isso não é culpa do Paulo Guedes, não, né? É culpa do coronavírus, né? A crise sanitária que levou o país a essa questão da economia. É verdade, a crise sanitária, ela impõe alguns desgastes na economia. Mas o problema é que a receita equivocada de Paulo Guedes para combater a crise sanitária e para evitar a crise econômica teve efeito contrário. É uma receita suicida. Querer combater crise econômica
com corte de gastos, com ajuste fiscal, deu no que deu. Jogou o país numa recessão extrema. A previsão do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o FMI que é queridinho aí do governo Bolsonaro, é que a economia brasileira em 2021 deve cair pelo menos 5,8%. O cenário social é o que mais preocupa, porque a tendência é de piorar cada vez mais. Até o FMI diz que chegou a hora do Brasil taxar os mais ricos para lidar com o aumento da dívida no pós-pandemia. Por quê? Porque a receita do Bolsonaro, do Paulo Guedes, é a receita do FMI de 1980, da década de 80. Até o FMI já se modernizou. Até o FMI já percebeu que em época de crise tem que ter investimento público. Tem que ter dinheiro novo para sacudir a economia, para gerar emprego, gerar renda e sair do atoleiro. Então, o tempo se encarregou até do FMI ter essa noção. Mas não, o Guedes continua na mesma receita do próprio FMI, mas só lá de 1980. E não deu certo. E o Brasil está sofrendo as consequências dessa tática suicida, dessa receita suicida do governo Bolsonaro, dirigido aí na economia pelo Paulo Guedes. Só para vocês terem ideia, o número de desempregados que chegou a 14,1%, deve crescer nos próximos meses, mas o pior problema é a perda de renda, que pode atingir 65 milhões de pessoas a partir de janeiro do próximo ano, quando cessam os pagamentos do auxílio emergencial pelo governo federal. Atualmente, 74 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho. Imagina o que é isso. Uma situação dramática. E muito se deve à maneira equivocada como o governo Bolsonaro trata a economia. A maneira equivocada como Paulo Guedes coordena o Ministério da Economia, jogando o país numa crise cada vez maior. E agora que se aponta para acabar com o auxílio emergencial, é que vai ser um desastre total. Podemos nem imaginar uma coisa dessa. Mas essa é a situação que nós estamos vivendo. Fica aí como nosso alerta, o nosso comentário do dia dessa sexta-feira, dia 16 de outubro, sobre a economia. Receita de Paulo Guedes para a economia leva o Brasil a uma grave crise e a tendência é piorar em 2021, infelizmente. Vamos aqui para a pergunta do dia, caminhando para o final do nosso Rubens Ottoni na TV dessa sexta-feira, dia 16 de outubro, mas antes disso, respondendo sempre a pergunta do dia. A pergunta do dia hoje vem de Goiânia, Valfrido de Jesus, de Goiânia, pergunta: as regras da nova CNH, elas já estão valendo? Eu vou aqui abrir aqui para responder a você, Valfrido de Jesus. Um abraço a você, Valfrido, obrigado pela audiência. Nossa audiência é em Goiânia, muita gente nos acompanha em Goiânia. Muito grato a vocês pela audiência. E vamos aqui responder a pergunta do Valfrido de Jesus. As regras da nova CNH já estão valendo? Ainda não, Valfrido. Aqui é importante dizer para você. Você está perguntando, eu sei, porque já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, foi aprovado no Congresso Nacional, não é isso? Então, por isso você deve estar perguntando. Mas foi ontem que o presidente Bolsonaro, ele sancionou o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que atualiza, porque na verdade é um projeto que atualiza o Código de Trânsito brasileiro. É um projeto que atualiza o Código de Trânsito brasileiro. E dentro dessa atualização do Código de Trânsito, tem a questão da Carteira Nacional de Habilitação. Você tem razão em perguntar. Mas ainda não está valendo, porque foi aprovado, mas foi sancionado ontem. Né? A publicação no Diário Oficial deve acontecer hoje. No Diário Oficial. Deve ter publicado de hoje para amanhã. E
Mas as regras, segundo a maneira como foi aprovada aqui no Congresso Nacional, as regras aprovadas na Câmara e no Senado, sancionadas ontem e publicadas hoje no Diário Oficial, elas só entram em vigor em abril de 2021. Então é só a partir de abril de 2021 que essa atualização do Código de Trânsito Brasileiro ela vai valer, né? Uma das principais mudanças do Código está relacionada ao que você, Valfrido, perguntou aqui, relacionada à Carteira Nacional de Habilitação, que ela terá o seu prazo de validade ampliado. Condutores com menos de 50 anos de idade terão de renovar o documento a cada 10 anos e não mais a cada 5 anos, como acontece hoje. Esse prazo, contudo, ele varia para motoristas mais de idade. Com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70, terão de renovar a habilitação de cada 5 anos. Já os condutores com 70 anos ou mais precisarão de uma nova CNH a cada 3 anos. Então fica aí a resposta para você, Valfrido de Jesus, aí de Goiânia. Ainda não está valendo, vale a partir de abril. Mas já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, já foi sancionado pelo presidente, porque tem esse problema, porque às vezes é aprovado na Câmara e no Senado o presidente veta. Nesse caso, foi sancionado, deve ter sido publicado. Se não foi publicado hoje, deve publicar nesse final de semana, no Diário Oficial, mas vai valer a partir de abril de 2021. Tá bom, Valfrido? Um grande abraço, obrigado aí pela audiência, obrigado pela pergunta, estamos sempre à disposição. E vocês que nos acompanham, pode fazer sua pergunta, pode fazer seu comentário aqui pelo chat do nosso canal do YouTube, mas pode mandar também pelo WhatsApp. Mande pelo WhatsApp, nós recebemos aqui, selecionamos, tem muita gente que manda pelo WhatsApp, a gente vai devagarinho selecionando aqui, demora um pouquinho, mas a gente dá um jeito. E você acompanha no Falando a Verdade e também no Rubens Ottoni na TV. Já teve gente me cobrando aqui, falando, você não respondeu a minha pergunta. E eu tinha respondido. Só que às vezes a pessoa fez a pergunta aqui no Rubens Ottoni na TV e eu respondi no Falando a Verdade, porque aqui é tudo a mesma coisa. É um de manhã e um à tarde. Nós estamos aqui comentando as notícias e o dia a dia da política no Brasil, tá bom? Nós estamos aqui caminhando para o final do nosso Rubens Ottoni na TV dessa sexta-feira, dia 16 de outubro, convidando você a nos acompanhar também nas outras redes sociais. Nos acompanhe no Twitter, acompanhe no Instagram, nos acompanhe também na nossa página do Facebook. Faça parte dos mais de 160 mil seguidores na nossa rede social. Tá bom? Grande abraço a vocês. Voltamos na segunda-feira. Segunda-feira pela manhã com Falando a Verdade e à tarde com mais um Rubens Ottoni na TV. Grande abraço.